Paz do Senhor fundamentadas na palavra, sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Aqui quem fala é Karina Chagas, é um prazer ter você aqui comigo. Mais um momento de palavra, mais um momento onde estaremos aqui nos deleitando na presença do Senhor, desfrutando de mais um momento de oração, de palavra, de instrução do Espírito Santo. E hoje nós estaremos falando aqui sobre Lóide e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. Lóide e Eunice serão as mulheres que estaremos aqui hoje conversando, e eu tenho certeza, minha irmã, que vai ser um momento de Deus, um momento abençoadíssimo, em nome de Jesus. Mulheres de fé, mulheres de legado, e nós vamos aprender a ser como essas mulheres. Uma fé que inspira, uma fé verdadeira, uma fé sincera. E em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite, através da palavra, em nome de Jesus. Eu estarei lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. A oração nós faremos no final. Hoje eu vou deixar a oração para o nosso encerramento. Então, vamos ser ligeiras aqui na palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nesse momento precioso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Apóstolo Paulo aqui escrevendo para Timóteo. Apóstolo Paulo estava preso e escrevendo essa carta, lembrando da fé de Timóteo. E ele cita a avó e a mãe de Timóteo, a referência espiritual da fé que Timóteo tinha. E o apóstolo, ele está aqui recordando, relembrando e falando para ele, para o próprio Timóteo. Estou convencido de que também habita em você, Timóteo, a mesma fé, a fé sincera, a fé verdadeira que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe. Eu tenho certeza que habita em você também. E aí nós vamos compreender que Lóide e Eunice, elas são, minhas amadas irmãs, a prova de que a fé pode atravessar gerações e moldar destinos. Se atente a isso. A fé pode atravessar gerações e pode moldar destinos. É muito forte o nosso posicionamento de fé, fé verdadeira. É muito forte o que a nossa fé verdadeira e sincera pode fazer, porque não vai fazer só na nossa vida, mas vai fazer na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos, em tudo aquilo que leva o nosso nome. A nossa fé verdadeira, a nossa fé sincera, ela vai perdurando, ela vai florescendo e é muito poderoso. Paz do Senhor. Silvana, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Enquanto muitos buscavam naquele tempo um reconhecimento sobre alguma coisa, e não é diferente dos dias atuais, muitos buscam reconhecimentos em alguma coisa, elas ensinaram para Timóteo, e nós ensinaremos para os nossos filhos, sobrinhos, netos, para as crianças e para todo mundo que nos cerca. Nós ensinaremos que o maior legado de uma mulher de Deus, o maior legado de uma mãe, o maior legado de uma família é formar alguém que sirva a Deus com fidelidade. Esse, minha amada irmã, é o maior legado. É formar alguém que sirva a Deus com fidelidade. É muito mais poderoso do que você deixar heranças terrenas, dinheiro, apartamento, conta bancária. É muito mais poderoso, é muito mais precioso do que você deixar terras, posses. É muito mais poderoso do que isso. Quando você forma o caráter do seu filho, quando você forma o seu filho na fé, quando você ensina, quando você alimenta, ele se torna um homem que serve a Deus com fidelidade. E não há dinheiro que pague, não há herança que pague.
Não há nada que pague poder contemplar os nossos filhos, os nossos netos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor. Não existe nada mais poderoso do que isso para uma mãe, para uma avó, para uma tia. É ver que a fé sincera que habita no coração dela está no coração do seu filho, está no coração do seu neto, do seu bisneto, de gerações em gerações, e as coisas vão andando, as coisas vão acontecendo. Isso me faz lembrar de Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Foi o que aconteceu com Timóteo. Ele foi ensinado sobre Deus, ele foi ensinado sobre a fé, e quando Timóteo cresceu, ele foi um grande líder espiritual. Foi ensinado desde criança, e aí muitas pessoas acham, que é bobeira, que a criança não absorve, que a criança não aprende, que criança é criança. Mas não, minha irmã, saiba que uma criança nos seus primeiros anos de vida, até os seus 6 anos, 7, a criança ela é como uma folha em branco. E você vai imprimindo coisas nessa criança. Então, se você vai ensinando, vai alimentando ela da palavra de Deus, vai explicando as coisas de Deus para ela, na linguagem dela, no modo dela. Se essa criança te vê orando, se essa criança te vê lendo a palavra, se ela te escuta orando, te escuta lendo historinhas para ela, ensinando ela, isso vai florescer dentro dela, isso vai crescer dentro dela. Então, minha irmã, não negligencie ensinar as crianças da sua casa sobre as historinhas da Bíblia. Não negligencie ensinar as crianças da sua casa, da sua família, a orar, a louvar a Deus. Não negligencie. Não deixe de ir para a igreja porque a sua criança é um pouco mais enérgica. Não deixe não. Se alguém te olhar de cara feia, minha filha, deixa olhar. Mas não negligencie. Não deixe de levar o seu filho para a igreja, para a salinha kids. Não deixa. Ensina a tua criança no caminho que ela deve andar. Ensina os princípios da palavra. Ensina sobre a tua fé. Ensina sobre a oração. Ensina sobre Jesus. Porque ela nunca irá se esquecer. Essa sementinha que você planta pode ser até no ventre. Essa sementinha, ela vai crescer, ela vai frutificar. São as bases, são os princípios. Então, minha irmã, não negligencie, porque Eunice, ela não negligenciou ensinar Timóteo na palavra. Eunice não negligenciou cuidar de Timóteo baseada na Bíblia, na fé, na oração. Ela colocou nele os princípios, ela ensinou para ele os princípios. E isso é legado, isso é passado de geração em geração. Talvez como eu, você não cresceu no Evangelho, você não nasceu no Evangelho. Eu tive a infelicidade de nascer em um lar que não era um lar evangélico. Então eu demorei a aprender, porque a minha família não era cristã. Eu fui a primeira cristã da minha casa. Só que hoje eu e você, nós temos a oportunidade de passar o que nós sabemos, transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para as crianças de um contexto geral. Isso nos faz querer nos preparar para ensinar, para transmitir, para forjar. E a gente vai ensinando as crianças que vai chegando até nós, na palavra, na oração. Então nós não podemos negligenciar o ensino da palavra às crianças, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, às crianças que nós temos contato, às pessoas também que, algumas bebês na fé, e nós também vamos ensinando a orar, vamos ensinando a ler a Bíblia, as pessoas que estão dando seus primeiros passinhos na fé,
estão como crianças na fé e nós vamos ensinando, vamos transmitindo, vamos dando o exemplo da nossa fé. E Eunice aqui, ela ensinou muito bem Timóteo. Lloyd ensinou muito bem Eunice. Mulheres fiéis ao Senhor, mulheres tementes ao Senhor, mulheres de fé sincera, mulheres de posicionamento. E vou te falar, minha irmã, às vezes você vai até pensar, né? Mas tudo bem, Karina, era mais fácil para elas. Tinha poucas distrações. A família toda crente, né? O marido, todo mundo crente ali. Então é muito mais fácil você ensinar a palavra de Deus, os princípios do Senhor, quando é todo mundo crente dentro de casa. E eu vou te falar que não era muito assim a história dessas mulheres aqui, não. E você vai entender já já. A Bíblia, minha irmã, ela está descrevendo Lloyd, que é a avó de Timóteo, como uma mulher de fé sincera. Ou seja, ela tinha uma fé verdadeira. Ela tinha uma fé viva. Ela tinha uma fé constante. Ela era uma mulher constante no Senhor, constante na palavra, constante na oração. Ela tinha uma fé ativa, sabe? Uma fé ativa, uma fé que se move. Uma fé que não fica só em meras palavras, mas a vida dela é um exemplo de fé. A vida dela aponta para Cristo. A vida dela prega. As ações dela pregam. E é uma avó excepcional, uma avó que fala de Deus, uma avó que conta historinha, uma avó que ora, que impõe a mão, que coloca óleo ungido, uma avó que o neto pode procurar, que ele sabe que ela é amiga do Senhor. Assim era Lloyd, podemos imaginar. Mulher de uma fé sincera, mulher de uma fé verdadeira, mulher de uma fé que era constante no Senhor. A fé dessa mulher exerceu grande influência sobre a filha. A fé dessa mulher exerceu grande influência na vida do neto Timóteo. Então olha o poder da influência, a influência feminina. O poder da influência da nossa fé, do nosso posicionamento. Lloyd representa o poder espiritual das gerações mais velhas, mostrando que a fé de uma avó pode marcar para sempre a vida de sua família. A fé de uma mulher pode marcar para sempre a vida de sua família. É por isso, minhas amadas irmãs, que há um combate terrível. Há uma luta terrível entre nós mulheres e o nosso adversário, porque o nosso adversário, ele tem um problema sério com a mulherada. Porque ele sabe melhor do que ninguém. Ele sabe melhor do que até nós mesmas em alguns momentos. Ele sabe do poder da nossa influência. Ele sabe do poder e do peso das nossas palavras, do nosso posicionamento. Então, se o diabo te cegar, ele vai cegar toda a sua casa. Se o diabo te enganar, ele vai enganar toda a sua casa. Porque você, como mulher, tem um poder de influência dentro do seu lar. Você, como mulher, tem um poder de influência na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus sobrinhos, na vida de todo mundo que te cerca. Como mulher, você tem um poder de influência. Nós temos um poder de influência. É por isso que nós precisamos ser mulheres tementes ao Senhor, mulheres de oração, mulheres com discernimento espiritual, mulheres sábias. Porque há um poder de influência sobre as nossas vidas. E Eunice aqui, a mãe de Timóteo, era uma judia de nascimento. Ela havia se convertido a Jesus. Seu marido, no entanto, era grego e não cristão. O que mostra que Eunice, ela vivia dentro de um lar espiritualmente dividido. E mesmo assim, ela como cristã, ela como uma mulher que se entregou para Jesus, ela não deixou de ensinar a Timóteo sobre Deus. Eunice, mesmo tendo um marido que não era da mesma fé que ela
ela não deixou de ensinar as bases para Timóteo, ela não deixou de ensinar a palavra para Timóteo, ela não deixou de ensinar sobre Deus a Timóteo, não. Ela perseverou ensinando ele. Ela perseverou cuidando da vida espiritual do seu filho. A fé que Lloyd plantou em Eunice floresceu em Timóteo. E elas são um exemplo de educação espiritual no nosso lar. Mesmo não estando em um ambiente ideal, mesmo estando dentro de uma casa que nem todo mundo serve a Deus, mesmo estando dentro de um ambiente com conflitos, mas ainda assim é possível ensinarmos, semearmos, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, mesmo dentro de um contexto onde só tem você cristã. Você pode ensinar, você pode falar de Jesus, você pode se posicionar, você pode semear no coração de quem está dentro da sua casa. Sendo você a única cristã do seu lar e de repente seus filhos não são cristãos ainda, às vezes sua família não serve a Deus ainda, mas você tem um poder de influência na vida deles. Então você pode ensinar o que você sabe até aqui. Você pode ensinar sobre a fé, você pode ensinar sobre Jesus, você pode ensinar a orar, você pode ir semeando, você pode ir plantando, independente, minha irmã, independente. A fé é transmitida com exemplos, por exemplos. Não é um muito falar, mas o exemplo que nós damos, o jeito como nós nos movemos, o jeito como nós fazemos as coisas, escolhemos, decidimos alguma coisa, nos posicionamos. A fé é transmitida além de palavras, é exemplo de oração, exemplo de mulher que teme ao Senhor, exemplo de serva do Senhor, exemplo de discípula de Cristo, exemplo. Lloyd e Eunice não apenas falavam sobre Deus, mas elas viviam com uma fé genuína. Elas davam esse exemplo da fé, era em ações. Ações que mostravam, que testificavam ali a fé que elas tinham, a fé sincera, que era transmitida através de ações, de um posicionamento, de uma estrutura, de uma constância no Senhor, de uma constância na palavra do Senhor, de uma constância na oração. Mulheres que eram um exemplo de fé, que não eram aquelas mulheres que ficavam só falando, exortando, mas a vida pregava. A vida era um exemplo. A nossa vida tem que ser um exemplo. A nossa vida tem que manifestar o reino. As pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus nas nossas ações. As pessoas precisam ver Jesus no nosso posicionamento. Não é apenas falar, não é apenas exortar, não é apenas dizer que se você não se converter, você vai para o inferno. Não é assim que vai ganhar a casa, não é assim que vai ganhar o filho, não é assim que vai ganhar o neto, não é assim que vai ganhar o seu parente. Não. Em alguns momentos, se não em todos, você vai ganhando aos pouquinhos com o seu exemplo, com o seu posicionamento, com a sua vida íntegra, com a sua vida piedosa. Quando eles podem ver os frutos do arrependimento na sua vida e você não faz mais o que você fazia antes. Você não tem mais as mesmas atitudes que você tinha antes. E eles podem ver isso, eles podem contemplar isso. E eles podem, de fato, testemunhar que transformação a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha amiga, minha cunhada, olha que transformação. Ela era de um jeito, ela estava de um jeito. Mas olha agora,
Eu quero servir esse Deus, porque olha o posicionamento dela, olha o jeito dela, olha como ela fala, olha a fé que ela tem, olha a leveza que ela transmite. Exemplo. As pessoas estão querendo ver os nossos exemplos, não apenas as nossas palavras, porque falar é muito fácil. Antigamente era muito assim, né? As pessoas mais velhas antigamente, o jeito delas evangelizarem os seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos, era logo dar um choque de realidade. Olha, se tu não for para a igreja comigo, você vai para o inferno. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E aí a pessoa, ela criava uma resistência maior sobre a fé, sobre Deus. Ela não via aquela pessoa com uma vida transformada. Ela não via aquela pessoa dando um exemplo de crente, então afastava ainda mais da presença, afastava ainda mais do evangelho. E hoje Deus nos chama a um posicionamento diferente. Onde, peraí, não é só com palavras, mas é com ações, é com posicionamento. Deise. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Nós estamos falando sobre Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Um exemplo de fé. Uma fé que foi passada de gerações. Habitou na avó, foi para a filha, foi para o neto. Gerações. E Deus nos chama a isso, minhas irmãs. A nossa fé, ela precisa vir carregada de exemplo. Exemplo de mulher de Deus. Exemplo de cristã. Exemplo de uma mulher que ora. Exemplo de uma mulher que não se corrompe, não se contamina. Exemplo de uma mulher que foi transformada. E por ter sido transformada, ela quer passar isso para frente. Ela quer falar de Deus, ela quer falar de Jesus. E ela vai manifestando isso nas suas ações. E nós vamos aprender com essa mulher, com a Eunice, por exemplo, que mesmo em um lar difícil, é possível criar filhos firmes em Deus. Mesmo em um ambiente familiar difícil, em um contexto familiar difícil, é possível manter a nossa fé. É possível continuar nutrindo a fé dos nossos filhos, nutrindo a fé dos nossos netos. Mesmo num ambiente difícil, dividido, é possível criar filhos no caminho do Senhor. É possível estar firme no caminho do Senhor. Tem suas dificuldades, tem os seus desafios, mas é possível. Às vezes você é uma mulher que seu esposo não é cristão, ou de repente vai ter um homem que vai assistir e vai pensar: eu sou o único cristão da minha casa, minha esposa não serve a Deus, meus filhos ainda não têm noção, meus filhos ainda não sabem discernir, ainda não se decidiram em Cristo. Mas com toda essa dificuldade, é possível você semear o evangelho dentro da sua casa. Com toda essa dificuldade, é possível você se manter firme, sabe? Às vezes a gente acaba acompanhando casos e situações onde as pessoas falam, né? Mas é muito difícil ficar na igreja porque o meu parceiro não vai comigo. É muito difícil, sabe? Falar de Deus pro meu filho porque o meu parceiro não vai comigo, porque eu sou a única crente da minha casa. E aí é difícil. Minha irmã, se você não se posicionar na sua casa como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração, vai continuar difícil. Nós não podemos esperar que a nossa casa em peso se decida em um dia, em um mês, em uma semana. Nós também não podemos deixar que a atitude deles de não querer, de não ir, de não acompanhar, de não apoiar, isso não pode nos corromper, isso não pode nos enfraquecer, pelo contrário. Nós precisamos buscar mais força ainda no Espírito Santo e nos manter firmes. Nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Nós não podemos negligenciar o nosso relacionamento com Jesus. Não podemos, minhas irmãs, dar desculpas. Porque o meu esposo não vai, porque minha esposa não vai, porque o meu filho não vai.
é aí que nós temos que fazer a nossa parte. É aí que nós precisamos nos manter firmes. É aí que nós precisamos ser constantes, abundantes no Senhor, porque eles vendo o nosso posicionamento, eles vendo a nossa transformação, muito em breve, eles estarão passando por essa transformação. O que atrapalha o processo de conversão dentro de casa, às vezes, é que, infelizmente, eles ainda não estão vendo essa transformação toda. E tem que ver, tem que haver. Por mais que eles não reconheçam no primeiro momento, no primeiro ano, no segundo ano, mas eles sabem, eles veem o posicionamento, eles veem a nossa postura. Então nós precisamos nos manter firmes. Um ambiente onde só um é cristão não é motivo para que você desista da fé. Não é motivo para que você deixe de criar o seu filho no caminho do Senhor. Ah, porque o pai dele não é crente, mas você é mãe e é crente, então você pode ensinar, você pode semear na vida do seu filho, você pode evangelizar o seu filho, você pode orar com o seu filho, você pode ensinar a Bíblia para o seu filho. Independente se o pai é cristão ou não. Mas você como mulher tem um poder de influência. Você como mulher é uma voz profética dentro da sua casa. Você como mulher tem autoridade para ensinar, para orar. Você como mulher pode se levantar dentro da sua casa. Então, um ambiente onde só uma pessoa é cristã tem como passar para frente a sua fé. Tem como passar para frente os princípios da fé que você tem em Cristo. Então não deixa mais, minha irmã. Sabe? Não tome isso como uma desculpa. Que é difícil ensinar, que é difícil levar. Comece se posicionando, orando, pedindo a Deus a estratégia, pedindo a Deus a direção. Mas você não pode perder a sua casa, não pode perder o seu filho, não pode perder o seu neto. Você não pode perder essas crianças. Essa fé que habita no teu coração tem que habitar no coração do teu filho. Essa fé que habita no teu coração, ela tem que ser repassada. Tem que ir para frente. Tem que refletir. Essa fé sincera que você tem que alcançar o coração do seu filho, do seu neto, do seu esposo, de todo mundo que está dentro de casa. Timóteo foi ensinado pela mãe e pela avó. Timóteo aprendeu sobre Deus, ouviu sobre Deus. Ele tinha exemplos dentro de casa do que era servir a Deus, do que era andar com Deus. E tudo isso preparava ele para o futuro dele. Tudo isso preparava ele para o chamado dele. O seu posicionamento, a sua fé, que é transmitida para o seu filho, para o seu neto, que é transmitida para as pessoas que estão dentro da sua casa. Isso é muito mais profundo e vai muito mais além do que você pode imaginar. Isso vai florescer lá na frente. Isso está construindo a vida do seu filho. Isso vai construir a jornada de fé das crianças que estão dentro da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Então, a fé que habita no teu coração, minha irmã, ela tem que ser passada para frente. Tem que refletir. Precisam ver o exemplo disso. Precisam sentir, sabe, esse zelo, essa graça do Senhor que está sobre sua vida. Eunice, ela educou Timóteo independente se o marido dela era crente ou não. Eunice ensinou Timóteo independente se o marido dela ia para a igreja ou não. Mas ela se posicionou, ela ensinou. E o Senhor nos chama para isso também. Ensinar essas crianças. De repente você não é mãe ainda, mas um dia você vai ser e você já sabe o que tem que fazer. Mas de repente Deus te colocou em uma situação onde você pode ensinar as crianças da igreja, semear no coração das crianças da igreja. De repente, no seu serviço, na escola, você trabalha com crianças e de repente você tem ali uma oportunidade de semear a palavra no coração das crianças, de transmitir a sua fé para aquelas crianças.
E elas enxergando em você, vendo em você um exemplo de uma mulher de Deus. Uma pessoa que ama Deus, que fala de Deus, que a presença de Deus habita. É possível, minha irmã, manter a nossa fé e dar exemplos de mulher de Deus, independente de quem ao nosso redor está crendo ou não, mas é possível nós darmos exemplo de mulheres de Deus. É possível nós sermos mulheres de oração e as pessoas terem um acesso a isso, olhando o nosso posicionamento, olhando a forma como nós falamos, conversamos, aconselhamos. Começa em nós. A transformação que o mundo precisa começa em nós. Começa com o nosso coração transformado. Começa com a nossa vida no altar. Começa com a nossa entrega genuína, verdadeira. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento, passando para frente as bases, passando para frente a nossa fé, inspirando através da nossa fé, ensinando através do nosso exemplo, nosso modo de viver. Construindo a fé das pessoas que estão conosco, crianças na fé. Nós temos um poder de influência, minha irmã, que é algo sobrenatural. E nós precisamos usar isso a favor do reino de Deus. Lloyd e Eunice, elas foram reconhecidas pela fé sincera que elas tinham no coração, pelo posicionamento delas. E nós precisamos ser mulheres também reconhecidas por algo bom. Reconhecidas, quem sabe, também pela nossa fé sincera, nosso posicionamento fiel, nosso posicionamento ali sincero com Deus. As pessoas olhando para nós e identificando que sim, ali vai uma mulher de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Conversa com ela, pede conselho para ela, pede oração para ela é uma mulher de Deus. Nós precisamos ser mulheres reconhecidas por mulheres que manifestam e carregam a presença do Senhor. As pessoas, elas precisam ver isso em nós, sentir o Espírito Santo na nossa vida. Eunice aqui, ela é o retrato de uma mulher que permaneceu firme, mesmo sem apoio espiritual dentro de casa. No sentido matrimonial, não tinha apoio sobre a fé, não tinha apoio sobre ser crente, não tinha apoio, mas ela se manteve firme, ela se manteve constante. Nós precisamos nos manter firmes e constantes, porque nós temos esse poder de influência que eu já falei. A fé de Lloyd, de Eunice, preparou Timóteo para se tornar um grande líder da igreja primitiva. A fé que habitava no coração delas, que atingiu e floresceu no coração dele, fez dele um grande homem de Deus. O poder de influência, a fé, o legado, a vida íntegra na presença do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, permanecer firmes em Deus, permanecer firmes na oração. Quando uma mulher permanece firme, o fruto alcança os netos, os filhos, os descendentes. Quando uma mulher permanece firme, os frutos alcançam. A palavra vai alcançando. O Espírito Santo vai trabalhando. Mas a nossa missão é permanecer firme, independente. Eu quero encorajar você. Você que é a única cristã da sua casa, eu quero encorajar você. Permaneça firme, permaneça constante, permaneça na oração, permaneça na palavra de Deus, permaneça na presença de Deus. Continue orando, continue ensinando, continue posicionada na presença de Deus. Eu sei que em alguns momentos
é um pouco difícil, né, ser a única crente dentro de casa. Parece que é mais pesado, é mais puxado, e é mesmo, claro que é. Só que a graça alcançou o teu coração e você vai estender essa graça para o coração daqueles que estão ao seu redor. Então continue firme na presença do Senhor, independente de quem está à direita, quem está à esquerda, mas permaneça firme, que a fé que habita no teu coração, a fé sincera que há no teu coração, ela possa permanecer no seu coração e alcançar o coração das pessoas que estão dentro da sua casa e florescer no coração delas, como floresceu no coração de Timóteo a fé que a avó dele tinha, a fé que a mãe dele tinha. A fé que está em você, que habita em você, que está no seu coração, vai florescer na vida das pessoas que cercam você, em nome de Jesus. Lloyd é um exemplo de uma avó piedosa. Ela é exemplo de uma fé verdadeira. Já Eunice é exemplo de uma mãe dedicada, exemplo de uma mãe fiel, que mesmo em situações de desafios, ela se manteve firmada na rocha. Ela se manteve ali educando, ensinando, investindo na vida espiritual do filho dela. E Timóteo, ele foi o fruto do ensino dessas duas mulheres. Ele foi o fruto do posicionamento dessas duas mulheres. Ah, minha irmã, o que você faz, o que você está fazendo está gerando alguma coisa. Está gerando. A sua fé está gerando alguma coisa. O seu posicionamento está gerando alguma coisa. Não pense que não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te observando, porque tem sim. A sua fé está gerando alguma coisa na vida de alguém. O seu posicionamento, você não sabe, mas às vezes o seu posicionamento está sendo um combustível na fé de alguém. Você não sabe. Às vezes o seu posicionamento está sendo a razão de alguém que está te observando não desistir da fé, não desistir de Jesus. Às vezes alguém está olhando a forma como você anda, fala, pensa, se expressa, cuida dos outros. Às vezes tem alguém olhando para o seu posicionamento e está sendo alimentado por isso, edificado por isso. Então, a sua fé, ela está gerando alguma coisa. O seu posicionamento está gerando alguma coisa. Então, continue. Continue posicionado. Parece que não está gerando nada, mas, irmã, só parece. Não caia nessa cilada de pensar que eu vou desistir porque eu não estou vendo fruto, não tem nada acontecendo. Não desista, porque está dando fruto sim. E no tempo certo você vai ver, você vai tocar nesses frutos. Então não pare. Mesmo que você seja a única cristã da sua casa, do seu trabalho, continue firme. Porque o seu posicionamento está alcançando corações. Seu posicionamento está sendo um combustível para quem está te observando. O seu posicionamento pode estar manifestando a glória de Deus naquele lugar e você não tem nem noção. Então continue sendo fiel a Deus. Continue posicionada em Deus. Timóteo foi abençoado com uma vida piedosa, uma educação abençoada pela mãe dele. A mãe e a avó foram exemplos vivos de uma fé verdadeira, de uma fé sincera. Que sejamos exemplos vivos de uma fé sincera, de uma fé verdadeira, de uma fé constante no Senhor. A fé dessas mulheres, a fé de Lloyd, a fé de Eunice, não era uma fé superficial, minha irmã. Era uma fé poderosa. Era uma fé constante. Não era movimento, não era emocionalismo, não era passageiro, mas a fé que elas tinham dentro delas era constante.
era algo firme. Fé mesmo, inabalável. Elas carregavam essa fé, elas tinham essa fé. Testemunho de vida. Testemunho de uma vida piedosa. Testemunho de que servir a Deus vale a pena. Testemunho de que é possível manifestar o reino de Deus. É possível inspirar pessoas. É possível alcançar o coração de filhos, de netos, descendentes e pessoas em contexto geral. É possível. A fé que está no nosso coração. A fé que está dentro de nós. Precisa ecoar, minha irmã. Precisa sobressair. As pessoas precisam, os da nossa casa precisam ver esse exemplo vivo em nós, de fé, de constância, de perseverança. Podia ter saído da igreja, mas não saiu. Podia ter desistido de tudo, mas não desistiu, porque se manteve na fé, na confiança. Você não pode abandonar o seu compromisso com Deus. Você não pode abandonar a sua vida de oração. Você não pode abandonar a sua vida de palavra. Você não pode abandonar Deus porque está havendo uma oposição dentro da sua casa. Você precisa, minha irmã, se manter firme, se manter constante na presença do Senhor, sabendo que o seu posicionamento está gerando frutos, sabendo que o seu posicionamento está gerando algo no mundo espiritual, sabendo que o seu posicionamento está alcançando pessoas que você não tem nem noção que está alcançando. Você é um exemplo vivo para o seu filho. Você é um exemplo vivo para o seu neto. Você é um exemplo vivo para os seus sobrinhos, para os seus primos. Você é um exemplo vivo da palavra, da vida de oração, dos milagres do Senhor. Você é um exemplo vivo. Que essa fé seja passada para frente, em nome de Jesus. Venha habitar no coração de cada um. Em nome de Jesus. A fé que Timóteo tinha, a fé que ele possuía, não veio de um ensino intelectual apenas, mas de um lar onde a fé era vivida. Ele viu essa fé em ação. Ele viu essa fé nas orações. Ele viu essa fé na esperança da avó e da mãe. Ele viu a fé manifesta na vida delas. Ele sabia quem a sua mãe, quem a sua avó era na presença do Senhor. Ele sabia a unção, ele sentia a unção que essas mulheres carregavam. A fé verdadeira, a fé verdadeira é mais capturada do que ensinada. Eu anotei isso aqui. A fé verdadeira é mais capturada do que ensinada. Ou seja, Timóteo aprendeu observando o comportamento delas. Ele também aprendeu observando o comportamento delas. Lembra que eu falei sobre termos um poder de influência? É nessa hora, quando o nosso comportamento também ensina. O nosso comportamento está ensinando alguma coisa. E aí nós precisamos ter uma vigilância a mais sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso posicionamento, sobre a palavra que sai da nossa boca dentro de casa, em um ambiente onde só você é cristã, só eu sou cristã. Dentro de um ambiente desse, tudo precisa ser muito bem pensado. O que vai falar, como vai agir, como vai se mover. Porque o nosso comportamento está ensinando alguma coisa. Nosso posicionamento está ensinando alguma coisa. Então, nós precisamos ter essa vigilância, minhas irmãs. A fé de Eunice e de Lloyd foi o alicerce da fé de Timóteo. A sua fé, minha irmã, como uma mulher de Deus, vai ser também o alicerce
da vida do seu filho, da vida do seu neto, da vida das pessoas que estão dentro da sua casa. Aqui nós estamos falando de uma fé que vai de gerações, de uma fé que alcança filhos, netos. Mas eu também quero falar dessa fé que alcança não só pessoas da nossa família, mas pessoas que estão nos vendo, nos contemplando, estão tendo acesso à nossa história com Cristo e em Cristo. Há uma influência espiritual sobre a nossa vida. E nós precisamos manifestar a presença de Deus nos ambientes que nós estamos. A nossa vida, minha irmã, é uma pregação. A nossa fé pode influenciar a fé de outras pessoas. A nossa fé vai influenciar a fé dos filhos, dos netos, do marido, da esposa, do sobrinho, da sobrinha, do primo, da prima, do amigo. A nossa fé vai influenciar e poderá ser uma base para a vida de alguém. Então nós precisamos perseverar e ser reconhecidas pela fé que nós carregamos, pela sinceridade que nós carregamos. Nós precisamos ser mulheres piedosas, porque mulheres piedosas, elas podem formar grandes líderes espirituais. Nós precisamos ser mulheres firmes na presença do Senhor, porque mulheres firmes, mulheres que são piedosas, mulheres que são de oração, mulheres que são da palavra, têm um poder de influência e podem sim formar grandes homens, grandes mulheres de Deus. Mesmo se só você é crente dentro da sua casa, mas você tem capacidade de formar um grande homem de Deus, seu filho, sua filha, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Você tem um poder de influência, minha irmã. Então use isso a favor do reino de Deus. A sua fé, ela pode ser a base, o alicerce na vida da pessoa que está te observando, da vida da pessoa que está do seu lado. Que tenha em você essa fé sincera, verdadeira no Senhor. Eu gosto muito de falar em alguns momentos bem específicos como esse, que nós estamos falando de posicionamento e de ser crente, às vezes sozinha dentro de casa. Eu gosto muito de dividir a minha própria experiência de quando eu me converti, que até aquele momento eu era a única crente dentro de casa e meus avós não eram crentes. Eles tinham horror a crentes, eles tinham horror à igreja evangélica, costumes, né, coisas de antigamente. E nos meus primeiros meses de crente foi uma batalha muito grande, porque eu saía para a igreja e a minha avó na época ela implicava comigo e achava que eu não ia para a igreja. Ela achava que eu estava indo para outro lugar, mas não estava indo para a igreja. E aí eu me lembro que muitas vezes, eu me arrumando para ir para a igreja, meu avô olhava para mim e falava: tu já está indo lá? Dá dinheiro para pastor? Era muito desafiador, irmãs. Era muito desafiador, sabe? Viver numa casa onde só você é crente é muito desafiador. Ali é testado todos os teus limites. Só que eu me mantive. Eu não parei. Eu não desisti. Pelo contrário, aquilo ali foi um combustível. E aí que eu queria estar na igreja mesmo. Aí que eu ia para a igreja todo dia. Se a igreja abrisse de segunda a segunda, eu estava lá de segunda a segunda. É possível se manter firme, mesmo que você seja a única crente dentro da sua casa. O seu posicionamento vai influenciar. O seu posicionamento vai posicionar pessoas. Em um determinado momento, a minha avó se converteu ao Senhor.
Ela se rendeu a Jesus Cristo. Então a minha fé, ela gerou algum fruto nela. Ela se rendeu, ela foi para Cristo. Então, se você é a única mulher crente da sua casa, continue firme. Você tem que usar essa situação para continuar firme. Não tem que transferir culpa de nada para ninguém. Você tem que se posicionar ainda mais, porque você é a única crente. Se posicione. Não deixe de buscar, não deixe de orar. Continue nutrindo no seu coração essa fé sincera, essa fé verdadeira, sabe? Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Que essa fé verdadeira habite no teu coração. E essa fé verdadeira que habita no seu coração vai habitar no coração do teu filho. Vai habitar no coração do teu neto. E vai habitar no coração de quem está dentro da sua casa aí, que ainda não serve a Jesus, mas vai servir em nome de Jesus. Então se mantenha firme, sabe? Porque nós não podemos enxergar a vida como só hoje. Não, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Não. Nós temos que ficar sempre com um olhar além, irmão. Um olhar além. A sua fé, ela tem que ser um exemplo vivo, mas a sua fé, ela tem que habitar, tem que ser passada para o coração daqueles que estão vindo pós você. Então se prepara, fica firme, não saia da presença, não saia da oração, não saia do jejum. Pode parecer que ninguém vai se converter dentro da sua casa, mas só parece. Eles irão se converter sim, através do seu posicionamento. Através da maneira como você se expressa dentro de casa e manifesta a presença do Senhor dentro de casa. Ensine o teu filho, ensine o teu neto, ensine o teu sobrinho, ensine a Bíblia, ensine a palavra. Compra revistinhas infantis, coloca filmes infantis, louvores infantis, vai gerando, vai semeando. Vai plantando no coração dele, vai plantando no coração dela. Vai semeando no mundo espiritual, vai preparando o terreno espiritual da sua casa, da sua família, vai se preparando. Talvez hoje você não tenha filho como eu, mas a gente já tem que ir se preparando desde já, para quando o momento chegar, a gente saber agir e não ser mães molengas, mas posicionadas, cheias de fé, com convicção, com ousadia, com graça. Sabendo que antes do filho ser nosso, ele é do Senhor. Então tem que preparar ele para as coisas de Deus. Tem que preparar ele para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós precisamos nutrir isso dentro de nós para repassar no tempo oportuno. Então não pare, não cesse de orar, de buscar. Que as pessoas possam reconhecer você pela fé que você tem, pela sinceridade do espírito que você tem, pela vida com Deus que você tem. Seja uma mulher de exemplo, de posicionamento. Seja uma mulher, minha irmã, de Deus mesmo, sabe? Se mantenha firme. Não deixe que as circunstâncias, as pessoas venham corromper a tua vida espiritual. Não permita, não deixe. Continue orando pelas pessoas da sua casa que não servem a Deus. Continue gerando eles na oração. Continue profetizando que eles irão ser servos do Senhor, sim. Profetize que os seus filhos serão servos do Senhor, sim. Mas ensine eles o caminho do Senhor. Ensine eles a palavra do Senhor. Semeie no coração deles as coisas espirituais. Dê um exemplo de uma mulher espiritual. Dê exemplo do que é ser uma mulher de oração. Dê exemplo do que é ser uma mulher de palavra. Do que é ser uma mulher fiel, temente ao Senhor. Dê o exemplo de transformação. E continue firme. Continue convicta. Continue posicionada.
E Deus vai honrar o teu posicionamento. Que possa habitar no teu coração, meu irmão, uma fé sincera e genuína. Em nome de Jesus. E que você possa ter a graça de transmitir essa fé para todas as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Que possamos ter isso como um alvo. Transmitir a nossa fé. Dar um bom testemunho. Ser um exemplo. Em todos os lugares, em todos os ambientes. Ser um exemplo de uma mulher que teme ao Senhor. Que possamos ter dentro de nós, bem resolvido, quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E que possamos estar posicionadas no Senhor, mesmo que sejamos a única crente da casa, mas ainda assim posicionada na oração, posicionada na presença, dando exemplo, sendo um testemunho vivo, poderoso, sendo corajosa, sendo fiel a Deus. E mais uma vez, saiba que você tem um poder de influência. Então, como você vive, como você fala, como você se posiciona, há um peso de influência. Então, use a sua influência em favor do reino de Deus. E mantenha vivo no teu coração, sabe? A chama do dom de Deus. Mantenha vivo no teu coração o zelo pelas coisas de Deus. Mantenha firme no coração o teu amor pela obra de Deus, o teu amor pela presença de Deus. E peça ao Senhor para que Ele te ajude a manifestar o reino. Peça ao Senhor para que Ele te ajude a ter uma fé verdadeira, uma fé sincera. Peça ao Senhor para que Ele te ajude a ser uma mulher posicionada, uma mulher corajosa. Não desanima. Persevera na presença do Senhor. Siga o exemplo de Ló e de Eunice. Seja fiel a Deus. Tenha uma fé sincera no Senhor. E essa fé que habita no seu coração vai habitar no coração das pessoas que estão ao seu redor também. Em nome de Jesus, porque há uma influência espiritual sobre você. Então receba essa palavra, se apegue nessa verdade bíblica, nessa verdade do Senhor, e saiba que o seu posicionamento está gerando um fruto. Está gerando um fruto. As pessoas estão te observando. As pessoas da sua casa estão te observando. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, todo mundo está te observando. Então que você seja um exemplo vivo de uma mulher de Deus santa, uma mulher de oração, uma mulher que manifesta a presença do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a sermos mulheres posicionadas na fé, posicionadas na palavra, sendo mulheres piedosas, com responsabilidade espiritual, sabendo que há uma responsabilidade espiritual em nossas mãos e nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que é ter uma vida de oração. Eles precisam nos ver nos nossos momentos devocional, em nossos momentos de oração. Isso precisa ser gerado. Isso precisa ser visto, contemplado. Precisam aprender com o nosso posicionamento. Então que Deus nos dê graça para sermos mulheres posicionadas, sabendo que o nosso posicionamento está gerando um fruto. Vamos orar? Ora comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, nessa hora, Jesus. Obrigada por esse momento de palavra. Obrigada por esse momento, Senhor, onde nós podemos nos alimentar da palavra do Senhor. Podemos aprender um pouquinho aqui, Senhor, com o Lloyd, com Eunice, Senhor, a ser mulheres sinceras, mulheres de fé, sinceras, fiéis. Mulheres, ó Deus, que
tem um poder de influência e que nós possamos, ó Deus, transmitir essa fé que nós carregamos, que possamos ensinar essa fé que nós carregamos, que possamos ser um exemplo, Deus, de mulheres de Deus, mulheres piedosas, que as pessoas da nossa casa possam ver a Tua presença, possam sentir a Tua presença, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos dar graça, unção, meu Deus, autoridade, em nome de Jesus. Nos cobre com o Teu sangue, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a perseverar. Nos ajuda a perseverar, Senhor. Nós entendemos aqui, Deus, que a nossa fé, ela está gerando um fruto, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a perseverar na oração, na palavra, na comunhão, meu Deus. Nos ajuda a continuar semeando na vida dos nossos, Deus. Nos ajuda a continuar semeando, Deus, a Tua palavra dentro da nossa casa, no coração dos filhos, no coração dos netos, no coração dos sobrinhos, no coração dos primos, no coração das crianças de forma geral, no coração de quem quer que se aproxime de nós, mas que possamos estar transmitindo, Deus, essa fé que há no nosso coração, essa fé sincera no Senhor, Pai. Essa fé que não é fingida, mas é verdadeira. É firme no Senhor, é inabalável, em nome de Jesus. Nos capacita em todas as coisas, Pai. Nos ajude a ser mulheres piedosas e cheias do Espírito Santo. Nos ajude a ser um exemplo dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, que nós sejamos, ó Deus, mulheres transformadas na mente, no coração, nas palavras, no posicionamento, nas vestimentas, que possamos ser mulheres fundamentadas na palavra do Senhor. Alinha nossa mente, alinha o nosso coração. Em nome de Jesus, nos capacita, nos ensina a ensinar, nos ensina a amar, nos ensina a cuidar, nos ensina, meu Deus, nos ensina a ser mulheres, Deus, tementes, obedientes e cheias do Espírito Santo. Enche a nossa vida. Derrama sobre nós a unção do Senhor, Pai. Derrama sobre a nossa cabeça o Teu óleo. Em nome de Jesus, unge a nossa cabeça, Pai. E nos cobre com o Teu sangue. Nos ajuda, Pai, a ser exemplos vivos. Nos ajude, Deus, a ser Bíblias ambulantes. Em nome de Jesus, que as pessoas possam nos olhar, Deus, e ver que ali vai alguém que serve ao Senhor, que teme ao Senhor e que é cheio da graça, da unção e da autoridade que flui do trono do Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Vocês que chegaram até aqui, eu vou pedir para que ao final dessa palavra, quando nós encerrarmos, você possa deixar o seu like, um comentário. Isso nos ajuda muito aqui dentro da plataforma, porque a plataforma entende que é algo bom, que é algo relevante. Então eu te peço, me ajude a continuar semeando a palavra do Senhor. E você que vai assistir pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve, deixe um comentário. Nos ajude a espalhar a mensagem do Senhor, de fé, de esperança, de posicionamento. E também quero lembrar todos vocês que já estamos nos preparando para o nosso Planner Bíblico 2026. E 2026 nós estaremos em mais uma leitura bíblica anual. Então já vai se preparando e em breve nós estaremos aqui lançando o nosso Planner Bíblico, que vai nos auxiliar na leitura bíblica do ano de 2026. Então, vai gerando expectativa no seu coração. Está ficando lindo, cheio do Espírito Santo, uma ferramenta poderosíssima. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, Josilene. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui novamente falando de mais uma mulher da Bíblia. E o nosso mês de outubro já está se encerrando. A nossa série também vai se encerrar junto com o mês, porque serão 31 dias falando de mulheres da Bíblia. E já estamos na reta final. E tem uma série de mensagens aqui no feed. Tem uma série de mensagens no canal. Então você que não viu, assista. Tem palavras incríveis de posicionamento, reposicionamento
e cheias do Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus. E lembrem-se que a fé de vocês, o posicionamento de vocês está gerando um fruto. Então não desanima, não para de orar, não para de buscar. Está gerando fruto, minha irmã, está gerando fruto. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.